Ô Jesus, dá minha voz de volta. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo do mar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Conduz-nos, Senhor, no caminho que devemos andar. Prepara, Senhor, os nossos corações para a sua volta e que venhamos entender o quanto necessitamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem seja entregue aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podeis assentar, irmãos? Fico muito feliz por ter os irmãos aqui. Eu ia hoje deixar para outra pessoa pregar, né? Meu coração estava um pouquinho angustiado ainda, triste com algumas coisas. Mas como eu disse, o Senhor já tinha me dado essa mensagem há semanas. O Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito dessa mensagem. Porque muitos leem esse texto. E todos até agora, pregadores que eu vi pregando em cima disso, questionam a fé de Pedro. Né? Todos questionam a fé de Pedro. Mas eu consigo olhar com outros olhos, vendo que praticamente foi o único que teve fé naquele barco. Porque a palavra diz que só depois que Jesus acalmou a tempestade, os outros que estavam no barco vieram até ele e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles tinham acabado de passar por uma multiplicação, porque o Senhor tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. É o comecinho do capítulo 14, se eu não me engano. Não. Perdão, no versículo 13 até o 21. O Senhor tinha acabado de multiplicar. E despedindo a multidão, mandou os discípulos ir à frente e ele foi para o monte para orar. Então eles tinham acabado de ver o milagre que o Senhor tinha feito. E ainda assim, ainda não tinham uma fé suficiente. Esse mesmo texto nós vamos encontrar em Marcos e em João. E eu não lembro se é em Marcos ou em João, que ele ainda vai dizer que os discípulos ainda não entendiam, ainda não tinham entendido o quanto eles não tinham fé, ainda não tinham compreendido as palavras do Senhor. Quantas pessoas estão no mesmo dilema, né? Já viram várias vezes o Senhor mover céus e a terra, já viram o poder de Deus várias vezes, e ainda ficam se questionando se Ele tem poder, e ainda ficam se questionando se Ele tem poder para salvar,
ou ainda não perceberam o quanto eles se questionam, porque a verdade é, irmãos, que o que aconteceu essa semana com um irmão que nós gostamos muito, eu não conheço o coração de ninguém, mas eu tenho certeza que pelo menos um ficou duvidando da fé do irmão. Eu tenho certeza que pelo menos um julgou, achando que nunca pode cometer um pecado, que aquele irmão cometeu um pecado terrível. Irmãos, a palavra nos mostra que não são pecados terríveis que levam o homem ao inferno. São pecados. Porque o pecado de Adão foi apenas ter desobedecido. Adão não tentou matar Deus, Adão não se prostituiu, não usou drogas, não foi homossexual. Adão desobedeceu uma ordem. E se você for parar para pensar, o que o diabo falou com Adão, só disse para ele, certamente você não morrerá. Porque o medo de Adão era morrer. Por isso ele não comia daquele fruto. Então ele sim caiu no engano e pecou. Se nós formos olhar hoje, por exemplo, o pastor te dá uma orientação e você desobedece. Uma orientação que vem de Deus. Você desobedece, que é o que mais acontece aqui, né? E aí você acha que o seu pecado foi pior, menos pior, que não precisa de arrependimento como o pecado de alguém que foi se prostituir. Trazendo-os para os dias de hoje o que aconteceu naquele dia. Aos olhos de Deus, todos foram pecados. Da mesma forma, são os mesmos que criticam a fé de Pedro. Só porque o Senhor Jesus Cristo disse para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que é muito fácil criticar a atitude de Pedro. Difícil é se colocar naquele lugar. Porque como eu comentava com o irmão hoje, é muito fácil você servir a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil você vir congregar só para agradecer. É muito fácil você servir a Deus quando está tudo certo. Difícil é você estar andando sobre as águas com o vento batendo no teu rosto, com o mar revolto, porque a palavra mostra que Jesus só acalmou a tempestade depois que entrou no barco. Mas Pedro caminhava no mar, ele caminhava ao encontro de Jesus no meio da tempestade. Será que nós teríamos essa fé? Será que nós ousaríamos sair do barco? Então uma palavra que o Senhor traz ao meu coração é: e a sua empatia? E o seu desejo de se colocar no lugar do outro? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? A verdade é, nós podemos ser 3 tipos de pessoas: os que ficaram no barco, os que saíram como Pedro e afundaram logo depois, ou aqueles que vão continuar firmes, mesmo em meio à tempestade. Quem será nós? Porque, irmãos, a verdade é que todos aqueles que se encontraram com Jesus precisaram tomar uma atitude na sua vida. Todos aqueles que se encontraram com Jesus precisaram tomar atitudes. Quando o Senhor Jesus Cristo se encontrou com cada um dos seus discípulos, Ele diz: para tudo que você está fazendo, vem e me segue. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Quando Pedro tem aquele encontro com Jesus, ele diz: olha, só vai ser o Senhor Jesus mesmo se Ele me fizer andar por sobre as águas. Porque aí eu sei o tamanho dele. Porque aí eu sei que é Ele. E se não fosse Jesus, irmãos? E se Pedro, ao sair do barco, já se afundasse? Será que nós teríamos essa fé de sair da nossa zona de conforto
porque dentro do barco era muito mais seguro do que no meio da tempestade. Será que nós sairíamos da nossa zona de conforto? Será que estamos saindo da nossa zona de conforto? Ou será que ainda estamos no nosso lugar confortável? Nós fomos chamados para ganhar almas. Esse foi o nosso chamado. E será que nós estamos na zona de conforto? Ou será que nós estamos lá batalhando a batalha de cada dia? Será que um dia nós possamos dizer, nós vamos poder dizer como Paulo, combati o bom combate? Será que nós estamos nos arriscando em prol do Evangelho? Abrindo mão da nossa segurança? Ou será que nós preferimos estar no nosso conforto, em lugares seguros? Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo ao ceiar? Será que temos feito em memória do Senhor? Porque a verdade é, irmãos, que quando nós vamos no velório de alguém, nós nos lembramos de tudo aquilo que aquela pessoa nos trouxe de ensinamento. O ruim é quando nós não temos algo bom para lembrar, né? Mas muitas das vezes nós temos alguns ensinamentos, algumas coisas que aquelas pessoas fizeram por nós. Geralmente quando a gente vai no enterro de alguém, é alguém que a gente gosta. Verdade é. E eu lembro que no enterro do meu avô, eu disse para minha esposa esses dias, eu nunca tive alguém muito próximo a mim que tenha morrido. Nunca tive, irmãos. Nunca tive. Meu avô faleceu, mas meu avô só foi ficar próximo a mim poucos meses antes de morrer. Que até então ele não gostava de mim. Mas mesmo assim, eu ainda tinha lembranças boas. Mesmo na forma dele fazer, eu ainda sabia a forma que ele fazia. E algumas coisas eu me lembrei e disse, poxa, meu avô me ensinou isso, meu avô me ensinou aquilo. Uma coisa que meu avô me ensinou, que eu nunca mais vou esquecer. Que eu nunca vou estar sozinho nesse mundo. Eu sempre vou ter a minha mãe e meu pai. O dia que eles falecerem, o Senhor vai trazer outra pessoa para que esteja no lugar deles. Mas eu sempre vou ter com quem contar. Eu nunca vou estar sozinho. Porque no dia que eu mais precisei foram as palavras do meu avô. Então eu trago isso no meu coração para sempre. E nunca mais eu me senti sozinho. Eu sei que por mais que eu seja orgulhoso em me abrir às vezes, eu sempre me abro com alguém. Porque eu trago isso no meu coração. Você não precisa sofrer sozinho. Você sempre tem alguém que te ama e quer te ajudar. E quando nós estamos aqui, quando o Senhor diz, fazei isso em memória de mim, foi todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, se lembrem dos meus ensinamentos. Sejam um só corpo. Cuidem das almas. Cuidem dos feridos. Curem os enfermos. Expulsem os demônios. Preguem o Evangelho. Isso é o verdadeiro sentido da ceia. Não é eu vir para cá, beber um copo de suco e comer um pedaço de pão e dizer, estou santificado para o mês inteiro. Não é esse o sentido da ceia. Então, quando nós nos lembramos de Cristo, quando nós entendemos quem é Jesus Cristo verdadeiramente, nós precisamos tomar atitudes em nossas vidas, sairmos da nossa zona de conforto. Porque se nós não sairmos da nossa zona de conforto, pouco teremos a aprender com o Evangelho. E pouco faremos em prol do Evangelho. Se não fosse isso, se não fosse essa atitude de Pedro, eu não saberia que não foi apenas Jesus Cristo que andou sobre as águas. Houve um homem também que andou sobre as águas, que foi Pedro. E por isso, eu começo a crer em muitas coisas que eu não cria. Que se eu tiver uma fé tão pequenina, porque o Senhor diz para ele, a sua fé foi pequena, mas aquela fé pequena fez aquele homem andar sobre as águas. Quem me dera se eu tivesse essa fé. No versículo 27, leia comigo.
A palavra do Senhor diz: Jesus, porém, falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. É a primeira coisa que eu queria falar aqui. Quando aqueles homens estavam assombrados, assustados, dentro do barco, existia, contam-se uma história, na verdade, veio passando de geração em geração. Pescadores também falam isso, que quando você, no meio do mar, você está prestes a morrer, você vê um espírito, espírito sobre as águas, ou você começa a ver uma imagem que seria o momento da sua morte. Não sei se é verdade, porque se for verdade, quem viu morreu, Então, como é que ele saiu para contar? Mas passa a crer, porque quando eles viram Jesus, eles achavam que era um fantasma. Não existem muitas histórias de pescadores, e conta-se que era uma das histórias que acontecia na época, que se relatavam na época. Então eles começaram a crer nisso. E talvez por isso acharam que Jesus era um fantasma. E o Senhor disse para eles: tende bom ânimo. Irmãos, o mar revolto, os homens quase afundando. Quem aqui já se imaginou morrer afogado? Já sonhou, né? Nós já quase morremos afogados, cara? Meu irmão, eu não consigo, só imaginar eu passo mal. Imagina o que estava passando na cabeça daqueles homens. Era isso que ia acontecer, eles não tinham mais. A palavra diz que o mar estava contrário a eles, que o vento estava contrário. E o Senhor disse para eles: fiquem felizes, sou eu. Mas o barco ainda estava. O Senhor vindo por sobre as águas, vento contrário, o barco quase indo a pique, dizendo para ele: fiquem felizes, sou eu. Eu cheguei. Uma vez na nossa vida, não havia esperança de salvação. Nós estávamos condenados ao inferno. Então o Senhor chega para nós e diz: tenham bom ânimo, eu cheguei. Tenham bom ânimo, o reino de Deus, o reino dos céus é chegado a vós. O reino dos céus é chegado a vós. Fiquem felizes, há uma esperança. Há uma esperança. A nossa esperança chegou, irmãos. Por mais que alguns o tenham como louco, outros o tenham como mentiroso, outros acham que ele não existe, mas ele é real. Ele está. O barco estava naufragando, nós estávamos indo a pique, estávamos mortos, na verdade, já em nossos pecados e delitos. Então o Senhor Jesus Cristo vem de encontro a nós. E Ele nos diz: fiquem felizes, eu cheguei. Então Pedro tem uma atitude. Versículo 28. Parte A. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Pedro toma uma atitude perante aquela situação. Eles poderiam muito bem ficar no barco, esperar Jesus entrar no barco. Não poderiam? Não poderiam esperar? Não, vou ficar aqui quietinho, se for ele mesmo vai entrar. Mas Pedro tem uma atitude de fé. Então Pedro vai ao encontro de Jesus. Senhor, se és tu mesmo, então manda-me ir ter contigo. Pedro não diz: deixa, eu vou aí. Se é você mesmo, eu estou indo. Não, manda-me ir ter contigo. Versículo 28. E ele disse: vem. O Senhor Jesus Cristo disse. Então, irmãos, a primeira coisa é: nós já passamos muitas das vezes da primeira fase. Nós já encontramos Jesus no meio de tudo que nós deveríamos passar. Jesus Cristo nos deu uma esperança da salvação. Nós temos que compreender isso. Nós temos a esperança da salvação. E muitas das vezes alguns pararam nesse caminho. Alguns foram de encontro a Jesus. E outros ficaram onde estavam.
Como eu disse para vocês, nós temos 3 opções. Ou nós somos aqueles que ficaram no barco, ou nós somos como Pedro, que saiu ao encontro de Jesus. E a terceira seria aquele que não afundou, e nós vamos falar disso depois. Então, se você saiu ao encontro de Jesus, a fé está com você. Mesmo que ela seja muito pouca, você ainda tem fé. Então, o que nós precisamos trabalhar é que essa fé não morra. Que essa fé que é pouca não morra. E se você foi um daqueles que ficou no barco, então eu te digo hoje, tome uma atitude. Vá ao encontro de Jesus. Porque muitas pessoas estão anos e anos na igreja e ainda não conhecem Jesus. Ainda não tiveram a experiência de andar sobre as águas. Ainda não tiveram a experiência de caminhar sobre as águas. Não tem água aqui, obrigado. Se você ainda não teve essa experiência, irmãos, eu não estou falando de religião. Você pode ter tido muitas experiências na sua religião, mas ter experiências com Jesus é diferente. É diferente. Eu tenho certeza que Paulo já tinha tido muitas experiências na sua religião antes de ter um encontro com Jesus. Quando se tem um encontro com Jesus é diferente. É diferente. A diferença é, mesmo Pedro afundando, ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Porque Pedro andou sobre as águas. E quando Pedro olhou para as circunstâncias, quando Pedro começou a ver o vento batendo no seu rosto, o mar revolto, o barco ainda quase naufragando, ele começou a duvidar. Ele começou não a duvidar se Jesus Cristo tinha poder. Não foi a dúvida de Pedro. Alguns erram nisso. Porque se a dúvida dele fosse essa, ele não diria para Jesus: salva-me. Ele ia tentar nadar até o barco. Não foi essa a dúvida de Pedro. Foi: por que eu estou aqui? Por que eu estou andando sobre as águas? Que meus irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, eu fiquei me imaginando, eu no lugar de Pedro, vendo os discípulos no barco cheio de medo. Meu irmão, estou aprendendo com o irmão. Vendo os discípulos no barco cheio de medo, e eu lá andando sobre as águas. O que você imagina que passou pela cabeça de Pedro? O que você imagina? Será que foi a dúvida se Jesus Cristo tinha poder? Ou será que o que passou na cabeça de Pedro foi: eu sou o cara, eu sou o melhor? Será que não é isso que passa pelas nossas cabeças às vezes? Quando a gente está andando sobre as águas, estamos no nosso auge da vida espiritual, vivendo de fé em fé, vivendo experiências maravilhosas. E aí a gente olha para aqueles irmãos passando problemas, passando lá cheio de medo, fracos na fé, e a gente se acha melhor do que eles? Será que não é isso que se passa muitas das vezes em nossas vidas? Será que quando a gente vê um irmão cair, diz: ah lá, eu sabia, eu falei para ele, sabia que ele ia cair, ele ainda não está forte que nem eu. Eu não caio não. Eu não vou esmorecer na fé não. Irmãos, eu me lembro da história de Sansão todas as vezes que eu lembro disso. Todas as vezes que eu olho para irmãos que são assim, eu lembro da história de Sansão. A palavra diz que Sansão, quando Dalila gritou: os filisteus estão aí, ele não tinha percebido que já estava sem força. Ele levantou: vou destruir esses caras. Se achou fortão, se achou o cara. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós não temos experiências maravilhosas? Vou te dizer isso, irmãos. Quando eu abri o meu coração para a igreja, para dizer: irmãos, eu agradeço a Deus, porque eu estou passando por um momento difícil, na época que eu estava passando. Porque o Senhor estava vivendo experiências maravilhosas com Deus, no pouco.
Alguns irmãos disseram para mim que eu estava orando pouco. Chegaram para mim dizendo, pastor, o senhor só tem orado na última hora. Porque quando a gente ora primeiro, a gente não passa mais por isso, não. Irmãos, se fizeram isso comigo, eu imagino como não fazem com os outros irmãos. Se fizeram com o próprio pastor, eu não imagino como fazem com os irmãos que caem nos pecados, como nós falamos aqui antes. O irmão que passou por um momento de crise, um irmão que traiu a esposa, um irmão que se deitou com outro homem, ou então usou drogas, ou então voltou a beber. Como é que não fazem com essas pessoas? Se disseram que eu não tenho fé porque eu estava passando por um momento difícil financeiramente, imagina como não fazem com aqueles que, cometem pecados que aparentemente são piores. Aparentemente, não digo que são. Mas e aí? Irmãos, a palavra mostra que Pedro andou sobre as águas. Nós podemos também andar sobre as águas, mas nós temos que crer que eu não estou andando sobre as águas pela minha atitude, por quem eu sou, mas sim porque o Senhor Jesus Cristo deu a ordem, porque o poder está em Cristo, o poder está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz, nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a terra. E se hoje há poder e autoridade, se hoje temos poder, se hoje somos revestidos de poder, é porque o Senhor nos deu. Mas o poder é dele, não é nosso. Porque se nós acharmos que temos poder e o Senhor se afastar de nós, acabou o homem. É pó e cinza, não é nada. 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 Então, o que eu quero falar para nós hoje? A gente não pode perder o foco. Quando Pedro começa a olhar para o lado, começa a ver tudo aquilo acontecendo, passa-se muitas coisas pela cabeça de Pedro. Muitas coisas. E ele começa a afundar. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós entendemos a misericórdia, a graça, a gente se mantém de pé. Porque a palavra diz, como eu disse na oração, aquele que acha estar de pé, cuide para que não caia. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a força é nossa? Não. A força vem dele. Todo o poder vem dele. Toda a força vem dele. Então quando nós mantemos os nossos olhos em Cristo, obedecemos os seus mandamentos, aprendemos a comunhão dos santos, então nós não começamos mais a julgar aqueles de pouca fé. Porque Pedro podia até se achar ter mais fé que os outros. E eu mostro na palavra que ele achava mesmo. Foi o único que disse, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Se achava melhor do que os outros apóstolos, sim. Mas o Senhor o fez descer no pó, para que o poder do Senhor se aprimorasse nele. Assim como o Senhor diz para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Assim também aconteceu na vida de Pedro. E depois nós vamos ver um Pedro diferente. Aquele que andava em Atos, a palavra diz que ele andava, e as pessoas colocavam os enfermos para que quando ele passasse, a sua sombra curasse. Nós vamos ver esse Pedro revestido de poder. Onde a sua primeira pregação, 2.000 almas se converteram. Esse Pedro, que precisou se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus. Porque se Pedro tivesse mantido o foco olhando para Cristo, olhando, entendendo o autor e consumador da nossa fé, ele jamais teria descido, jamais teria afundado. Mas irmãos, a história não acaba aí.
A história acaba com Jesus Cristo salvando Pedro. Então, se você caiu nesse erro de um dia se achar melhor do que o seu próximo, se você caiu nesse engano de achar que você está de pé porque você ora muito, porque você jejua muito, porque você lê a palavra todos os dias, se você achou que você está de pé porque você merece, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Hoje ainda há momento de se arrepender disso e entender e pedir socorro ao Senhor. Em tudo que você passou, se você é o que ficou pelo caminho, se você é o que ficou no barco, se você é o que afundou, hoje é momento de se arrepender. Se você um dia julgou o seu próximo, porque ele caiu, se você não ajudou a se manter de pé, ou se você caiu, é hoje o momento de se arrepender. Se você acabou se esquecendo quem é o autor e consumador da fé, se um dia pelo caminho você perdeu o foco que é Cristo, se arrependa hoje. E se você ainda não tomou a atitude de sair do barco, saia hoje. Tenha fé, creia no Senhor que Ele pode salvar a sua e a minha vida. Hoje é momento de arrependimento. E por isso clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz no versículo, na parte, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 30, parte B. E disse ao Senhor: salva-me. Então no versículo 31 o Senhor diz para ele, o Senhor vai até ele e o puxa pela mão. Sem antes dar uma repreensão, né? Mas o Senhor o salvou. E a palavra do Senhor diz que os dois entraram no barco. Irmãos, não é vontade do Senhor que o barco afunde. Lá em Marcos, vai dizer que enquanto o Senhor orava, lá no monte, Ele viu que os seus discípulos estavam quase naufragando. Ele viu, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe quando o barco está afundando. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós precisamos de socorro. E Ele sabe quando nós temos medo de sair do barco. Mas nós precisamos tomar atitudes. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor tem poder para nos salvar. A palavra do Senhor diz, versículo 32, perdão. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se dele os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender o porquê que aqueles homens só disseram isso naquele dia. Irmãos, eles já tinham visto muitos milagres e maravilhas. Eles andavam com Jesus. Então, só agora, eles dizem: és verdadeiramente o Filho de Deus? A verdade é, irmãos, que muitos de nós até entramos no barco, saímos do barco, achamos que temos fé, mas ainda não reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, se nós reconhecermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não há tempestade que possa afundar o nosso barco. Não há vento contrário. Não há governo que seja contrário a nós. Não há potestade que possa resistir ao poder de Deus.
Porque o centro do Evangelho é Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando Filipe encontra com o eunuco, então ele prega o Evangelho para ele. O eunuco diz para ele: o que me falta para ser batizado? Então, Filipe diz para ele: o que te falta? Você crê? Crê? E ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Dia que nós... Irmãos, tem muitas pessoas que duvidam muito do poder de Deus. Duvidam de quanto Deus pode agir, se Deus pode agir. Quando eu orei pela vida do nosso irmão, não vou falar o nome dele porque está gravando, eu falei ao Senhor: Senhor, de todos os males, que seja o menor. Eu pedi a Deus que ele tivesse tido uma recaída, porque eu não suportaria saber que o nosso irmão morreu sem antes ter certeza que ele está salvo. Falei: Senhor, eu não tenho certeza se o irmão está salvo. Então, dos males, que ele apenas tenha pecado contra ti e que haja oportunidade dele se arrepender. Porque quando os fariseus duvidaram do poder de Deus, quando o Senhor, na última pregação, eu não sabia o que ia acontecer essa semana, mas a pregação foi sobre aquele paralítico, que tinham amigos que conheciam o poder de Deus, e o dia que aqui o Senhor Jesus encontrou aquele paralítico, ele não curou de imediato. Ele diz: perdoados estão os seus pecados. E os religiosos daquela época disseram: quem ele acha que é? Quem ele acha que é para perdoar pecados? E o Senhor Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse aquele homem: levanta-te e anda. Mais importante do que uma cura, mais importante do que qualquer outra é a salvação. E o Senhor Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, porque Ele é o Filho de Deus. E por isso a minha oração foi essa: Senhor, dê a oportunidade dele se arrepender, não permita que ele morra. Porque, irmãos, se não houver arrependimento, há um sofrimento muito pior do que qualquer outro. E assim como aqueles fariseus religiosos também precisavam de perdão, aquela pessoa também precisava de perdão. Todos nós precisamos do perdão de Deus. A dúvida é: reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que tem poder para perdoar pecados, ou não? Quem é Jesus Cristo para nós, irmãos? Qual é o tamanho da nossa fé? Porque Pedro podia até ter fé para andar sobre as águas, mas só depois eles tiveram fé para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Experiências não vão te salvar. A sua religiosidade não vai te salvar. Não vai. O que te salva é o Filho de Deus. É Ele. É Ele quem nos salva. Irmãos, não achem estranho o que está acontecendo. Sabe como o inimigo mina a nossa fé? Fazendo a gente achar que tudo vai dar certo sem Jesus. Que a gente pode fazer todas as coisas sem Jesus. Por isso Jesus Cristo podia ter acalmado o mar primeiro, e acalmado o vento, e dizer para aqueles homens: olha, viu, eu acalmei o mar, fiquem tranquilos.
Mas a primeira coisa que ele disse quando eles avistaram Jesus é: eu estou aqui, tenham bom ânimo. Nós cometemos o erro de acharmos que tudo vai ficar bem, colocando Jesus em segundo plano. Primeiro esperando as bênçãos dele, para depois nós tomarmos a atitude de o servirmos. Primeiro esperando o mover dele, dizendo: Senhor, eu só posso te servir depois que você fizer o mover. Irmãos, eu sou prova viva que isso não dá certo. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu só vou fazer a sua obra se o Senhor me der um emprego lá. Irmãos, foi o pior ano da minha vida financeiramente. Foi o ano que eu mais precisei de ajuda, que eu não tinha condição nenhuma de me sustentar, porque eu condicionei a minha fé de servir ao Senhor com o que Ele podia fazer na minha vida. Primeiro eu disse: Senhor, faça primeiro, para depois eu te servir. É como se eu dissesse para Ele: eu não reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, sem antes fazer algo na minha vida. Mas a primeira coisa que o Senhor fez é salvar as nossas vidas. Já tem que ser um motivo suficiente para largarmos tudo por amor a Ele. Já era um motivo suficiente para todos aqueles homens saírem do barco, irem de encontro a Jesus. Mas não foi o que aconteceu. Então, irmãos, que sejamos não como Pedro ou como os outros discípulos, que sejamos como o eunuco. Não viu ao Senhor Jesus Cristo, mas o Evangelho o convenceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a palavra diz: bem-aventurados que não viram e creram. Entendem a diferença de nós para todos aqueles que viram? Aqueles homens precisaram esperar Jesus entrar no barco, acalmar a tempestade, para crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas nós não vimos e cremos. O poder de Deus está nisso, irmãos. Vamos nos colocar de pé. E o nosso momento de ceia é esse. Não adianta nada tomarmos a ceia sem antes entendermos, sem antes compreendermos o verdadeiro sentido da ceia. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se estamos aqui hoje, é porque Ele salvou as nossas vidas. Todo o poder está no nome dEle. Todo o poder. Não permita que o inimigo te afaste do corpo de Cristo. Não permita que ele te diga que você não vai morrer se você desobedecer. Que você não vai morrer como o inimigo usou a serpente para falar para Adão. Vocês não vão morrer não, para falar para Eva, né? Vocês não vão morrer não. Irmãos, verdade é, sem Cristo, todos nós morremos. E dependemos totalmente dele.